glória. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes nessa noite, digam graças a Deus. Irmãos, motivo de muita alegria estar aqui, essa oportunidade tão honrada. Agradeço ao nosso pastor por esta confiança de estarmos aqui mais uma vez. Agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui nos honrando aqui com a sua presença também. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra essa tarde no meu coração. Na verdade, eu venho com essa palavra na minha cabeça ao longo da semana, mas não adianta, eu posso ficar sabendo que eu vou pregar um ano antes, comigo não rola. Um dia a minha esposa falou para mim, poxa, por que você não sai fazendo um monte de mensagem assim, uma atrás da outra? Eu falei para ela, não é uma maquininha que coloca a ficha e vira uma pregação, eu não consigo. Eu tiro o chapéu para quem consegue, eu não consigo. Se eu ficar um mês sem pregar, eu fico um mês sem preparar uma palavra. Mas aí eu fico até meio assim, falando, poxa, eu acho que Deus está de mal de mim. Mas eu ter a oportunidade, aí vem alguma coisa na minha cabeça. Uma vez me falaram, não fica contando esses segredos. Ai, meu Deus, tomara que eu não perca. É brincadeira, tá amarrado. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre o baixinho da grana. Está em Lucas 19. Vocês acreditam que eu estava pregando lá em Minas? Aí do nada assim, eu estava pregando, aí eu falei baixinho da grana. E eu pregando, eu falei, nossa, eu vou pregar sobre isso. Eu pregando, eu pensei numa outra pregação. E agora eu vi uma oportunidade, Deus confirmou no meu coração. E quando eu estava chegando aqui, a Késia estava junto com os meninos aqui, passando esse último louvor, que falava, bendito será a sua casa. Eu falei, glória, então Deus tem algo aqui para nós. Mas, hoje é domingo, você descansou, mesmo que você tenha trabalhado um pouco hoje, mas você teve tempo de trabalhar. De quinta-feira é brabo pregar, sinceramente. Porque você começa numa empolgação, aí você olha para cá, tem um assim, aí o outro assim também. Mas de domingo não tem desculpa, hein? Quero ver todo mundo ligado aqui, prestando atenção, para receber a palavra de Deus, amém, irmão? Lucas 19, nós vamos ler 10 versículos, mas são versículos pequenos. Eu vou ler aqui no telão, para todo mundo ler aqui junto, no mesmo entendimento. Vamos lá? Lucas 19, do 1 ao 10. Eita, essa letra é grande, hein? Aquela ali, ó, muito boa, gostei, hein, ó, nota 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Se fosse o Jackson, ele já ia falar, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Normal, né? Mas Zaqueu levantou-se, disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode repetir esse verso 10 comigo? 1, 2, 3. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra.
história é maravilhosa. Em 2010, 2011, essa história ficou em evidência até entre quem não era crente. Vocês lembram por quê? Por causa da música. Estourou. Lembra que até no meio das músicas da rádio secular, ainda no YouTube ainda estava começando do jeito, não era como é hoje, mas todo mundo cantava, né? Entra na minha casa. Lembra disso aí, quando estourou? Entra na minha vida. Todo mundo se ligava nessa história. E de fato, é uma história maravilhosa, a história de Zaqueu. A Bíblia inteira, ela é sensacional. Até as partes que a gente costuma pular, se você se atentar e deixar o Espírito Santo te falar algo ao seu coração, até nas genealogias que a gente vive pulando, tem uma mensagem para nós. Que lá começa, e fulano era filho de fulano, que era filho de fulano, que era filho de fulano. Você fala, o que isso aqui vai mudar na minha vida? E geralmente a gente pula aquilo. Principalmente no livro de Números lá, aquilo lá a gente fala qual o sentido disso. E a gente pula. E no livro de Números lá tem uma parte lá que é sensacional, que é uma parte de oferta, que aí a primeira geração que está viva naquele momento faz a oferta e conta tudo como foi a oferta. Eles tinham que trazer tantos quilos de ouro, tantos quilos de prata, tantos quilos de bronze. Aí eles morrem por causa da desobediência. Aí vem a segunda geração e tem que repetir a oferta. Eles trazem tantos quilos de ouro, tantos quilos de... Nossa Deus, aquela parte é braba de ler. E só uma curiosidade, só para prender a sua atenção. Uma vez, eu estava numa das minhas vezes que eu fiz de Gênesis Apocalipse. Muito legal, por sinal, quem consegue fazer isso, viu? Eu acho que pelo menos uma vez na sua vida você tinha que se desafiar em começar e terminar de Gênesis Apocalipse. É satisfatório. Chega no final, você não lembra nada que você leu, mas é satisfatório. Só que se você ficar fazendo isso mais de uma vez, chega uma hora que você fala, opa, eu já passei nessa rua aqui, hein? Aí é a hora que você começa a ficar um cristão acima da média. Bom, mas isso é uma outra história. Aí eu estava lendo a genealogia, fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, e eu falei, vou pular. Eu falei, não vai ser certo, porque depois eu vou mentir. Porque eu vou falar para as pessoas que eu li a Bíblia inteira. Sabe quando você está sozinho, debatendo com a sua cabeça, com a sua mente? Eu falei, eu vou mentir, porque eu vou falar que eu li a Bíblia inteira, então eu vou ler, vai. Aí no meio lá eu já estava dormindo assim, fulano, filho de fulano, aí eu li assim, e os filhos de Coré não morreram. Aí eu me liguei nessa história, depois você pesquisa lá, é sensacional. No meio de um negócio nada a ver, aparece assim, e os filhos de Coré não morreram. Aí você vai se ligar numa história lá de Êxodo, da rebelião, começa em Êxodo, vai passando nos livros tudo, depois o Senhor vai, separa o povo lá, é uma história sinistra, todas as famílias morrem, e pelo livro original onde conta a história, eu acho que é no livro de Êxodo mesmo, ou no livro de Números, agora eu não me lembro onde que é que conta a história da rebelião, que eu estou falando isso aqui de improviso, veio na minha cabeça. Eu sei que lá no texto onde conta a história da rebelião, não fala, só fala assim que cada pai rebelde chegou e morreu quando a terra abriu, a terra engoliu os seus filhos, e depois lá na frente tem os salmos dos filhos de Coré. Aí você fala, mas como que os filhos de Coré escreveram os salmos se eles morreram? Mas a resposta está exatamente onde eu ia pular. Os filhos de Coré não morreram, porque eles não caíram na rebeldia do pai. Então você vê que até nas partes que você acha que são pequenas, que não vão fazer efeito nenhum para a sua vida, Deus tem uma palavra para você. Então vem aqui comigo, porque esse capítulo 19 de Lucas aqui, Deus colocou no meu coração desde o começo, lá em Minas, na verdade, no finalzinho de janeiro, e eu fiquei com essa palavra na minha cabeça. E eu falei, Deus tem algo aqui para falar sobre a história de Zaqueu. E a história de Zaqueu é uma história muito conhecida. Quantos aqui já ouviram falar da história de Zaqueu? Levanta a mão. Apesar que teve alguns aí que manifestaram que nunca ouviu falar, então você vai ouvir falar hoje, olha que bacana. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Mas mais que isso, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Só que essa profissão, ela não era uma profissão bem vista nessa época de Jesus. Porque o cobrador de imposto, ele cobrava imposto para o Império Romano. E o Império Romano nessa época estava subjugando Israel. Eles escravizavam Israel. Então era um irmão que cobrava o imposto do próprio irmão.
Só que só aí eles já arrumavam uma confusão. Porque era um judeu cobrando imposto do próprio judeu, trabalhando para Roma. Só que já estava ruim a história, mas eles conseguiam piorar. Eu até estava explicando para minha filha, nas minhas palavras, para ficar didaticamente melhor para ela compreender. Eu falei: filha, se a pessoa devesse 50 reais, já estava ruim, mas o cara chegava e falava que era 70. Porque 50 ele dava para Roma e embolsava os 20. Imagina ele fazendo isso de cada judeu. Era por isso que eles se enriqueciam. Então os judeus odiavam os cobradores de impostos. Eles preferiam lidar com assassino, eles preferiam lidar com os adúlteros do que lidar com esse tipo de gente. Então os cobradores de impostos, eles eram uma parte da sociedade que eram colocada de lado. Não era bem-vindo. Não era convidado para as festas de casamento. Não eram convidados para as festas de aniversários. Eram pessoas mal vistas. E Zaqueu, para piorar, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E o número 2, ele era rico, obviamente. E ele, um dia, ele ouviu falar de um tal de Jesus. E no coração de Zaqueu brotou uma curiosidade. E ele quis saber quem era Jesus. Ele quis conhecer esse tal de Jesus que fazia milagre, que começou transformando água em vinho num casamento. E isso chamou a atenção dele. Ele morava em Jericó. E ele ouviu falar: olha, amanhã vai passar aqui o tal de Jesus vai passar na nossa cidade. E Zaqueu, então, prontamente ele falou: eu vou me preparar porque eu quero conhecer quem é esse tal de Jesus. E um ponto interessante aqui é que muitas pessoas, quando vinham ao encontro de Jesus, trazia consigo os seus problemas. Estava com enfermidade, outro estava com filho doente, outros precisavam de milagres, outros estavam com fome. Cada um trazia as suas bagagens de problemas. O interessante é que Zaqueu, aparentemente ele foi ao encontro de Jesus apenas com a sua curiosidade, apenas com o seu coração. Você parou para pensar nisso aí? Então, mas tinha um problema. Ele era baixinho. O primeiro de muitos problemas. Ele era baixinho. E aonde Jesus estava, você pensou, alguma coisa acontece. Mas isso é a música. Mas na verdade, aonde Jesus estava, tinha uma multidão. Mas alguma coisa também acontece. Então ele já calculou, ele falou assim: olha, pelo que eu entendi, onde esse Jesus está, tem uma galera com ele. Como eu vou ver ele se eu sou pequeno? Esse é o problema número 1. Mas havia um problema muito pior. Ele pensou: quando eu me aproximar da multidão, que a multidão me reconhecer, eu não vou me encaixar socialmente. Eu vou ser linchado. Mas não um linchamento físico, mas um linchamento moral. A multidão irá me chamar de ladrão. Eu não vou ser aceito naquele meio. Então eu vou precisar fazer alguma coisa, porque eu quero muito conhecer Jesus. Mas eu preciso de algo para que eu possa me encaixar no meio dessa galera. Então o que ele já começa a pensar. E ele chega no presente, na hora do acontecimento, e ele já vê Jesus lá longe, vindo, e de fato com uma multidão. Ele olha para o seu tamanho, pequenininho, baixinho, e fala: não vai dar. Se eu me aproximar, a galera vai me ver, eu vou ter o linchamento moral. Eu não me encaixo no meio da galera. Ele foca no presente.
E a Bíblia diz que ele não é bobo, ele calcula a rota. E ele observa e fala, ele vai ter que passar aqui na Paula Leite. Ele está subindo a Ário. E é caminho obrigatório ele passar pela Paula Leite. Quem é de Datuba entendeu a referência. Que tiver alguém assistindo pela internet não vai entender. Vai falar, o cara está inventando endereço. Mas é para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Então ele se antecipa e vai para um caminho um pouco à frente, focado, porque ele sabia que Jesus ia passar. E ele encontra a tal da árvore. E ele corre adiante e sobe na árvore. E aqui eu começo a pregar nessa noite. Quando ele sobe na árvore e espera Jesus. Observa comigo uma coisa. Naquele momento que Zaqueu está esperando Jesus, Zaqueu era chefe, ele era uma espécie de supervisor, uma espécie de gerente, ele liderava outros homens. Ele não estava preocupado com o que aconteceu ontem, e nem estava preocupado com o que iria acontecer amanhã, mas ele estava focado no que estava acontecendo no presente. Eu vou tentar explicar de novo para você entender. Parece ser uma coisa simples, mas isso é extremamente complicado, porque eu e você, nós seres humanos, temos muita dificuldade com isso, de controlarmos o nosso pensamento. Por exemplo, você está aqui, mas é muito difícil você controlar o seu pensamento para você estar aqui 100%. Você está aqui, mas tem alguém aqui preocupado com o que vai vencer amanhã. Você está aqui, mas tem alguém preocupado porque sexta-feira era para ter assinado um contrato e o contrato não deu certo e você vai ter que cobrar alguém porque amanhã tem que assinar esse contrato. Mas você está aqui. Você está aqui, mas você já está assim, vamos pregador, aproveita que o louvor acabou mais cedo, que eu preciso comer, estou com fome. Quando eu estou com fome eu não consigo me concentrar. Você está aqui, mas você está assim. É muito difícil nós ficarmos focados no presente e valorizarmos o momento que nós estamos vivendo, que é o agora. Zaqueu, ele olha para a sua condição, ele viu que ele não se encaixava com a multidão, ele olhou que ele era pequeno, mas ele faz um plano para o agora, para o presente. Sobe na árvore e para. E ele entende, pastor Gleick, que não haveria um lugar melhor para ele estar do que ali. Ah não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, eu vou falar de novo para te dar uma chance para você pensar. Ele sobe ali, e ele entende que não haveria um outro lugar melhor para ele estar do que ali, porque ele sabia que Jesus ia passar. Valmir, ele para ali e fala, não tem ontem já foi, não existe. Também não tem o amanhã não existe, eu vou ficar focado agora, porque é agora que eu preciso ver quem é Jesus, não é amanhã, é agora. E o primeiro passo, para que algo diferente acontecesse na vida de Zaqueu, era focar no hoje. E essa é uma dificuldade do ser humano, sabe por quê? Porque a nossa felicidade está sempre condicionada com o que vai acontecer. Sempre. Ah, pastor, não. Mas olha, na hora que eu quitar a minha casa, eu vou ser feliz. Pastor, na hora que eu quitar o meu carro, eu vou ser feliz. Não, pastor, mas você não entendeu. O meu caso não é quitar, mas na hora que eu comprar a minha casa, na hora que eu comprar o meu carro. Você percebe que a gente só fala que só vamos ser felizes no momento que acontecer alguma coisa? Não, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só vou ficar realizado e sossegado depois que eu fizer uma viagem com a minha família. Enquanto essa viagem não rolar, eu não sossego. Olha, enquanto eu não for promovido na empresa, eu não paro, é a minha meta pessoal, ok? Vai dar certo.
mas você vai condicionar a sua felicidade sempre ao futuro, sempre para algo que vai acontecer, e esquece do momento do já, do presente, que é o que você está vivendo. E sabe o que é o pior? Eu e você, nós sabemos quanto dinheiro temos na nossa conta nesse momento. Se é muito ou pouco, isso não vem ao caso, não é isso que eu estou falando. Se você precisar, você tem o celular. Você consegue consultar. Você consegue consultar quanto limite você tem nos seus cartões. Você sabe. Isso é possível. Mas sabe qual é o problema? Pergunte para mim qual? Pergunte melhor, pergunte qual? Nós não conseguimos consultar quanto tempo nós temos. Então eu sei quanto dinheiro, quanto crédito, quanto limite especial no cheque eu tenho, mas eu não consigo calcular quanto tempo eu tenho. E aí o negócio começa a mudar de figura. E aí a gente começa a entender que o tempo presente deve ser valorizado. E se hoje for o meu último culto? Poxa, pastor, que terrorismo. Não é esse o objetivo. O objetivo é nós valorizarmos o momento do agora. É você respirar fundo assim, ó, faz comigo. Estou vivo. Olha para quem está do seu lado, dá uma olhadinha para quem está do seu lado. É você saber que você tem que valorizar esse momento. Deus já sabia que hoje estaríamos cultuando juntos. Olha que privilégio, eu estou aqui com você nesse culto de hoje. É hoje, não é amanhã, é o agora. Nós temos o privilégio de estarmos na presença de Jesus juntos, meu pastor. E esse momento tem que ser celebrado, esse momento tem que ser valorizado. Pode aplaudir. Zaqueu falou, eu vou fazer um plano. Eu vou fazer um plano para o agora. Eu não quero ver Jesus no mês que vem. Eu não queria ver Jesus ontem. Eu quero conhecer Jesus hoje. Aleluia. Aleluias. Quando é que você quer conhecer Jesus? Hein? Primeiro segredo, foca no agora. Comida, depois a gente vê. Serviço, depois a gente vê. Ansiedade, joga ela para o lado. Porque nesse momento você está focado em adorar, em servir, em aprender, em sentar e deixar Deus falar com você. É hoje, não é amanhã. Não, pastor, o que eu perder depois eu coloco no YouTube e assisto de novo. Não perca, é agora. Ele está passando e falando, é hoje. Eu reservei esse tempo de qualidade agora com você. Você nem ia vir no culto, foi eu que te arrastei. Zaqueu fez o mais difícil. Ele focou no presente, Clebinho. O amanhã pode ser tarde, não é assim que a música fala? Ele estava focado no que estava acontecendo naquele momento. Ele falou, eu vou fazer um plano, porque Jesus vai passar aqui agora. E quando ele estiver passando, eu vou estar preparado, porque eu quero ver Jesus. É isso, já está todo mundo me olhando. Agora eu gostei, está todo mundo focado. Vocês entenderam o que é o objetivo dessa pregação. Quando você estiver na mesa comendo com a sua família, você tem que pensar, e se for o último? Daí, a gente vai resistir à tentação do celular. Sabia? Porque nós tiramos 10 aqui na liturgia do culto, tá? Aqui nós sabemos como nos comportar.
Nós temos dificuldade em casa. E a maior parte da Bíblia, a Bíblia é grande, né, para ler, né, ou não é? E ela nos ensina bem pouco como nos comportarmos dentro do culto, porque ela foca muito mais em como nos comportarmos dentro de casa, porque é muito mais difícil. E agora nós temos que, como crentes, nós temos que começar a valorizar o nosso tempo do presente. Se é a hora de lavar a louça, lava a louça, aproveita o momento, chama alguém para te ajudar a enxugar, mas não com a tromba de elefante, com alegria, e aproveita o tempo de qualidade. Pega a dica, pessoal, Deus está falando com você. Começa a transformar os momentos que deveriam ser momentos de tarefas obrigatórias em ser momentos de prazer, em momentos que vai criar memórias, em momentos que vai criar coisas que vai ser levadas para sempre. É essa a proposta de Deus. Vamos valorizar o presente. Sabe o que é o nosso problema? Amanhã é segunda, a gente já vai carregado para o serviço. Oh meu Deus, cadê o sextou? Nem começou a segunda. Todos nós já vamos desejando que seja sexta. Beleza, vai passar voando, mas é menos uma semana de vida. Mas amanhã, quando você chegar no seu ambiente de trabalho, você fala: Senhor, obrigado, porque se eu não estivesse aqui, eu ia estar te amolando, pedindo para o Senhor abrir uma porta de emprego para mim. E o Senhor abriu essa porta para mim, então o Senhor me encha de inteligência, me encha de força. Eu quero ser produtivo, porque eu sei que aqui o Senhor pode abrir uma outra porta, eu posso ser promovido, eu posso virar dono, eu sei. Começa a orar, começa a gerar um ambiente, e Deus vai abrir as portas para você lá. Eu não sei o que você faz da sua vida, mas começa valorizando o seu tempo. Beleza, mas vamos lá comigo aqui. Eu até anotei uma frase antiga, que ela fala assim: os homens vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Vamos falar comigo para você decorar? Os homens vivem como se nunca fosse morrer, e morrem como se não tivessem vivido. Onde você está agora? Não estou perguntando do seu corpo não, tá? Estou perguntando daqui, ó. Onde você está agora? Ei, aleluia! Então vou voltar para a mensagem. Zaqueu, ele sobe na árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar naquela rua, naquele momento. E ele sabia, Danilo, que ele não pertencia àquele grupo, e moralmente ele seria linchado. E ele então precisa subir na árvore, para ele se tornar invisível. E aí, tem um problema. Pergunte para mim, que árvore é essa, pastor? Não, mas pergunte com quem, como que alguém que quer saber de verdade, com curiosidade. A árvore da aparência. Porque se eu não pertenço a esse grupo, eu preciso então subir na árvore da aparência, porque eu me torno invisível e eu consigo fazer parte do grupo. Tem gente que já entendeu. Então, se eu fosse colocar um título nessa palavra, eu colocaria Zaqueu e a árvore da aparência. Zaqueu, ele sobe, fica invisível. Assim ele não teria o linchamento moral. E ele conseguiria atingir o seu objetivo, que era ver Jesus, passar despercebido. Eu me lembro de um rapaz, que um dia ele falou assim: eu vou na igreja. Na igreja do meu pai, ele falou assim: eu quero conhecer esse negócio de igreja. Mas como é que é? Mas eu não queria que as pessoas não soubessem que eu sou crente. Eu quero ser igualzinho vocês fazem.
E ele perguntou para um amigo dele, o que eu tenho que fazer? Aí, faz muitos anos isso, aí o rapaz falou assim, ó, você tem que ir de terno e gravata. Ele falou, rapaz, vou ter que arrumar um terno. Mas beleza, mas chega lá, o que eu tenho que fazer? Não quero que ninguém saiba, hoje eu vou enganar os crentes. Aí falou assim, ó, quando você chegar, você vai de terno e arruma uma Bíblia. Ele falou, não, beleza. Ele falou, mas quando você chegar lá, os irmãos vão falar, Pai do Senhor. Aí você fala, Pai do Senhor, varão. Aí ele ficou treinando, ele falou, Pai do Senhor, varão. É assim mesmo? É assim mesmo que se faz. Ele falou, não, que eu vou lá, vou enganar todo mundo. Ele estava indo para tirar um barato. Aí ele foi, arrumou a biblinha e foi para a igreja, pastor Francisco. E ele chegou lá no culto, lá, fez igualzinho. Entrou pela porta, Pai do Senhor, varão. E por dentro tirando um barato, porque ele não era crente. Rapaz, mas lá tinha uma irmãzinha, ela já até partiu para o Senhor, tem uns 2 anos. Aí ela pegou e falou assim, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus. Aí meu pai falou, fala, irmã Nilda, o que você tem? Ela falou assim, quero falar para um homem aqui. Ela falou assim, homem, tu fala como os meus, tu se veste como os meus, mas tu ainda não é meu. Alabaxandarabás. Naquele culto ele entregou a vida para Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? E Zaqueu, ele sobe na árvore, que era a árvore da aparência, porque ele queria ficar igual, ele queria passar por anônimo. E então, se eu fosse perguntar, eu iria dizer, Zaqueu, para que subir na árvore? Aí ele iria responder, para ser igual à multidão, para evitar o constrangimento. Isso faz sentido para você? O tanto de gente que está na árvore para evitar o constrangimento? Só na aparência, para evitar o constrangimento? Pergunta para Zaqueu, eu quero que vocês em uma só voz perguntem assim, para que subir na árvore, Zaqueu, beleza? Vamos lá. Porque eu sou despedaçado. Porque estou despedaçado. Mas eu não quero que as pessoas saibam. Porque eu estou frustrado. A célula fechou na minha mão. Eu não quero mais saber. Eu abri um negócio e faliu. Eu não quero mais saber. Tudo que eu coloco a mão dá errado. Eu só nasci para dar errado. Meu casamento está acabado. Está só de aparência. Para mim já deu, por isso que eu estou na árvore, porque eu não quero ser ministrado por ninguém, eu não quero ajuda. Mas deixa eu falar uma coisa para você, pergunta para qualquer pessoa que tem célula grande, quantas células já fechou na mão dele? Pergunta para qualquer irmão aqui da igreja que tiver uma empresa grande, como que ele começou? O pastor Gleick pregou quinta-feira aqui e soltou uma frase que eu falei, nossa! Ele falou assim, pessoal, quem nasce grande é monstro. Pega, gente, pega, pelo amor de Deus. Eu vou falar de novo porque vocês não estão prestando atenção. Ele falou quinta-feira que quem nasce grande é monstro. Todo mundo aqui já fez célula só com a mulher e o homem. Todo mundo que tem um negócio próprio já quebrou, vai dar certo lá para o 3º. Toda multinacional começou com uma lojinha. Todo casamento que hoje é feliz, não os de Instagram, tá? Esses aí não entram na mensagem não, pelo amor
amor de Deus, vocês não é bobo, né? Valeu-me Deus. Mas todos os casamentos que é feliz, eu estou pregando olhando para o olho da minha esposa, já passaram perrengues. Eu posso pregar. Minha filha está lá atrás. Tem muitas pregações que eu falo, vocês deixam eu pregar sobre isso? Essa última que eu preguei lá em Minas, eu perguntei para ela se eu tinha autoridade para pregar. Minha filha falou, pode pregar, papai, o senhor é tudo isso aí. Minha esposa falou, pode pregar, amor, você tem a minha bênção. Mas né, é ou não é, Preta? Há muitos e muitos anos atrás, né? As minhas malas estavam prontas para voltar para Minas, né? E não foi eu que arrumei, não. Mas não vou contar quem arrumou, não. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, ou com alguém no plural, com uma galera, para falar a verdade. A gente tem que parar de ser dodói e entender uma coisa: pararmos de aceitarmos o fracasso na nossa vida e entender que o jogo não vai acabar enquanto você não vencer. Eu vou falar mais uma vez: o jogo não vai acabar enquanto você não ganhar, enquanto você não vencer. Pastor, eu perdi tudo, mas você está vivo. Eu vou te ensinar uma música aqui e você vai aprender a cantar. Ela é assim, ó: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você... Poxa, eu tirei muito alto também, não me ajuda, né? Pera aí, gente. É que a música do teclado está num tom. Tira só o fundo, 1 minutinho, depois você volta o fundo. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Vou cantar mais uma vez para você aprender a letra, e a próxima vai cantar comigo. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Acho que agora vocês aprenderam, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu. Eu vou subir nessa árvore porque eu não preciso de ajuda. Eu estou só o pó. Mas eu não quero ajuda. Mas eu estou curioso, eu quero ver quem é Jesus. Eu sou chefe, eu sou rico, mas eu vou subir nessa árvore.
é para falar, é para mim me encaixar no meio da multidão, eu consigo fazer isso. Mas eu estou curioso, eu quero saber quem é Jesus. Mas não vem com esse negócio de ajuda aí que eu estou fora. Zaqueu sobe na árvore e vem aquela multidão. E o plano dele funciona lindamente. Ninguém vê Zaqueu. Repitam comigo: a árvore da aparência é um belo esconderijo. Pergunta para mim por quê? Não, pergunte melhor, por quê? Porque eu venho e toco. Porque eu venho e prego. Porque eu venho e cumpro a minha escala no diaconato. Porque eu venho e faço a célula. Porque eu venho e atendo o culto. Porque eu venho no culto e volto para minha casa. E todos os meus vizinhos falam: ele é crente mesmo. Todo mundo do condomínio fala: aquele casal é crente mesmo. Então, a árvore é fenomenal. E ninguém olha para cima. E funciona. Mas só que vai chegando uma presença. E a presença vai chegando perto da árvore. E Zaqueu está lá em cima na árvore, sentindo também. Porque é o que você está sentindo aí dentro do seu coração. Porque Jesus te pegou essa noite. Eu vou dizer de novo: Jesus te pegou essa noite. Jesus faz assim, ó. Já viu a pegadinha que as pessoas estão olhando para cima? O que acontece com quem está em volta? Fica todo mundo olhando também. Na hora que Jesus olha, todo mundo olha, todo mundo fala: o Zaqueu lá, rapaz, pecador, baixinho, cobrador de imposto maldito, desce aí que nós vamos pegar você. Jesus faz para ele: desce aí, rapaz. Todo mundo: é isso aí, Jesus, é isso mesmo que a gente quer. Deixa, faz ele descer mesmo, Jesus. Tem um pedaço de pau aí? Vamos mostrar para esse Zaqueu aí, ele ainda é o chefe. Jesus fala: Zaqueu, desce, mas desce rápido, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Jesus sabe aonde que tem que curar. Se o problema é unha encravada, ele não vai dar remédio para enxaqueca. E o problema de Zaqueu, e Zaqueu tenta dar o diagnóstico. Porque na hora que Jesus entra na casa de Zaqueu, a multidão começa a julgar. Então não importa o que as pessoas vão falar aqui essa noite, mas você vai descer da árvore. Jesus entra na casa de Zaqueu, o povo pira. Você leu isso comigo aí, que Jesus ignorou eles completamente. Ele está entrando na casa do pecador. Jesus nem deu confiança. Você vê que tem essa fala, e essa fala é ignorante, é ignorada. Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu já se confessa. Zaqueu fala assim: Jesus, vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Primeira coisa. E tem mais. Se eu roubei alguém, provavelmente sim, eu vou devolver 4 vezes mais, quadruplicadamente. Zaqueu estava querendo se automedicar. Eu não falei nenhuma vez para você falar nada para o irmão do seu lado. Já melhorei bastante, que eu vou ficar falando isso um monte de vezes. Só uma vezinha. Uma vezinha vale. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus vai fazer muito mais que isso. Olha para quem está do seu lado, fala.
não sou pegado em dinheiro, não. Jesus falou: Zaqueu, em 2025 é o ano da família, cara. Eu vou pegar você como exemplo. Você está precisando de remédio. Isso aí que você vai fazer, joia. Mas eu tenho muito mais para você. Eu vou curar lá na raiz. Sabe o que aconteceu aqui, Zaqueu? O que, Jesus? Hoje veio salvação para sua casa. Hoje mulher e marido vão voltar a se dar bem. Hoje eu vou restaurar casamento. Hoje pai e filho vão voltar a se falar. Hoje filha vai liberar perdão para a mãe. Hoje eu vou fazer uma aliança dentro das casas. E a árvore da aparência vai ser derrubada. E eu vou restaurar as famílias. Porque nós estamos tirando nota 10 nas liturgias. E estamos esquecendo que a igreja começa em casa. Então Jesus falou: eu vou restaurar a sua casa. Porque hoje veio salvação para esta casa. Aí ele solta uma palavra, uma das mais poderosas da Bíblia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o que estava perdido nesse contexto? Era o contexto da família. Oh, aleluia! Aonde estão os pastores da sua casa? Eu quero ver, cadê os pastores das suas casas? Cadê os pastores das suas casas? Não tem pastor de casa aqui não? Vou perguntar de novo. Onde estão os pastores da sua casa? Onde estão as pastoras da sua casa? Vocês estão ouvindo a mensagem, não? Eu vou perguntar de novo. Onde estão as pastoras da sua casa? Os advogados da igreja, me desculpem, mas vocês vão ter que mudar de área. Porque aqui não vai rolar divórcio para vocês, não. Era para vocês terem aplaudido Jesus por isso. Porque 2025 é o ano da família, gente. Repita comigo assim: família fraca, mais bonito. Igreja fraca, mas família forte. Igreja forte. Vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, para que os nossos filhos voltem e falem: eu quero ser um homem como meu pai, eu quero ser uma mulher como meu pai. Como eu tenho a alegria de ouvir minha filha dizer várias vezes: eu quero casar com um homem igual meu pai. Poxa, gente, isso me deixa doido, porque então significa que os homens falam assim comigo: eu preciso ser a inspiração da minha casa. Mas ficou meio fraco, vamos falar de novo. Eu preciso ser a inspiração da minha casa. Agora é a vez das mulheres. Falam comigo: eu preciso ser a inspiração da minha casa.
jogo só acaba quando você ganhar. Vou repetir de novo, o jogo só acaba quando você ganhar. O jogo só acaba quando você ganhar. Não, você não entendeu, o jogo só acaba quando você ganhar. O jogo só acaba quando você ganhar. O jogo só acaba quando você ganhar. Não interessa quantas vezes você vai perder, mas o jogo só acaba quando você ganhar. Em 2003, sabia, não sei se vocês sabiam, mas se não vão saber agora, eu abri uma igreja. Eu era solteiro, muito louco essa história. Sabe o que é o mais doido? Essa igreja existe até hoje. É uma das igrejas lá de Juiz de Fora, das igrejas do meu pai, que lá é diferente daqui. Aqui nós trabalhamos com células, e lá tem a igreja matriz e as congregações. E se você chegar lá, tem até lá um trabalho assim, certidão de nascimento, e estava lá, fundador, o jovem Daniel Mendes. Legal essa história, mas eu vou contar para vocês como que foi essa história. Na verdade, essa igreja foi um protesto. Porque alguns podem pensar assim, poxa, mas também, filho de pastor, as coisas sempre foram muito fáceis para eles. E pessoal, foi nada fácil para mim não. A igreja do meu pai fez 36 anos esse janeiro agora. 36 congressos lotados. Sabe quantas vezes? Muitos de vocês falam que gostam de me ver pregando, né? E alguns aqui podem até pensar, nossa, ele deve pregar lá direto. Sabe quantas vezes eu preguei nesses 36 anos? É lógico que eu tenho que desconsiderar o tempo que eu era criança nesses 36 anos. Mas eu preguei lá 6 vezes. Contar que 2 foi ano passado e esse ano. Tá melhorando, né? Às vezes eu pregava 1 vez por ano. Tinha ano que eu nem pregava. Vocês não têm ideia como era. E no ano de 2002, eu comecei no louvor, né? E o líder do louvor, ele deixou meu pai na mão. E ele furou o ano inteiro. Nossa, ele vai ver esse vídeo. Ah, mas ele sabe que é verdade. Agora já era. Não devia ter falado do ano. Ele deixou meu pai na mão, a verdade foi essa. E eu segurei o louvor. Eu segurei o ministério do louvor, Valmir. Toquei em casamento, fiz tudo. Quando foi lá para setembro de 2002, o antigo líder do louvor voltou para a igreja. E lá na igreja, todo dezembro troca de cargo. Tem uma troca geral, de vice-presidente a todos os ministérios, troca todo mundo. Todo ano, minha esposa sabe que é assim. Mas eu pensei, meu pai não vai fazer isso comigo. Eu segurei o louvor o ano inteiro. Quando der em janeiro de 2003, ele vai me colocar para ser o líder, porque não é porque eu sou filho dele, mas é o justo. Batata. Quando foi em janeiro de 2003, ele colocou o cara que tinha voltado para a igreja em setembro. Cara, aquilo me matou. Sabe o que eu fiz? Falei, não vou congregar mais na sede, meu pai me paga. Aí eu comecei a ir nas igrejas dos bairros, e eu não gostei de nenhuma. Falei, vou abrir uma. E nesse final de janeiro, aí eu falei, pai, eu preciso conversar um negócio com o senhor. Eu preciso pedir perdão por umas coisas minha e do senhor, como pai e filho, para a gente deixar o negócio zerado. E aí eu consertei coisas da minha infância com meu pai, e ele achou que precisava consertar coisas da igreja. E eu falei para ele assim, e quando ele achou que precisava consertar coisas da igreja, eu falei assim, pai,
coisas da igreja o senhor não precisa consertar. Porque o senhor nunca me chamou para ser um vice-presidente. Eu não fui líder do louvor quando eu pensei que seria. Mas isso aí eu não reclamo. Porque isso aí o senhor colocou um caráter em mim, que o senhor me transformou num homem muito forte. Ele falou, meu filho? Eu falei, sim. E eu apliquei isso para a minha vida inteira. Falei, quando eu fui para a plenitude, eu não fui recebido como pastor lá. Eu fiquei lá 2 anos, sem fazer nada lá. Na minha vida profissional, eu estava quase me formando na faculdade e eles não me deram 0 oportunidade na empresa. Mas eu bati o pé e não desisti enquanto a minha oportunidade não veio. Aí ele encheu até o olho de lágrimas. Eu falei, na verdade, através disso, Deus estava usando o senhor para o senhor moldar o meu caráter. Porque se o senhor tivesse me dado tudo de bandeja, na primeira dificuldade que eu tivesse na vida, eu ia desistir. Pega essa história para você. O jogo só acaba quando você vencer. 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 E eu pergunto, você já venceu? Então você está vivo, o jogo não acabou, vai para cima. Pastor, você está doido? Eu já falei 6 vezes, então vai para cima que na 7ª vai dar certo. Pastor, olha o que você está falando. Se você não lutar pela sua família, quem vai lutar? Você pode se tornar um marido melhor. Você pode se tornar uma esposa melhor. Você tem que acreditar nisso e você tem que fazer valer. Existem 2 tipos de ouvintes. O que vai ouvir essa palavra e esquecer, deletar assim que sair. E os que vai pegar essa palavra a partir de agora e vai falar assim, eu vou praticar. Vai chegar em dezembro, vai ter aqueles que vai estar com a vida toda atrasada e vai ter aqueles que vão estar voando. Aí eu te pergunto, a diferença vai ser o que desceu da árvore e o que ficou na árvore. Jesus falou, Zaqueu, desce depressa. Sabe o que a Bíblia fala? Que Zaqueu desceu com alegria. E Jesus está perguntando para você, vai descer? O louvor pode subir. Salvo se alguém do louvor quiser vir aqui na frente. Mas Jesus está perguntando para você, vamos ficar de pé todo mundo. Vai descer da árvore? Se você quiser descer da árvore como um ato profético, vem aqui na frente. E nós vamos estar orando por você. Foi o desafio que Zaqueu teve que ouvir quando Jesus olhou para cima. Falou, Zaqueu, vem. E ele veio. Ele encarou. E Jesus nesta noite, Ele está passando por essa rua, que Ele olha para a árvore, e Ele te chama. O jogo só acaba quando você ganha. Mas tudo começa com um ato. Tudo começa com a coragem. Isso. Muito bem. Glória a Deus. Muito bem, pessoal. Vocês foram os primeiros. Parabéns pela coragem de vocês. É a hora que a gente tem que falar, cara, eu vou descer dessa árvore. Eu entendi tudo que o irmão falou lá na frente. Foi para mim essa pregação. Eu não vou voltar para minha casa nessa árvore, não. Isso. Então vem aqui na frente.
que chega uma hora na nossa vida que a gente tem que se permitir ser tocado por Jesus. Chega uma hora que a gente sabe que não dá mais, que só Ele para nos ajudar. Ei, alamanarás. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé, você não perdeu nada. Não foi o que você cantou comigo alguns minutos atrás? E agora é a hora de você praticar a sua fé, praticar o que você ouviu. É a hora de você vir. Eu vou estar liberando uma palavra de oração, mas o que vai valer é o seu ato de coragem, o seu ato de fé, de não permanecer no lugar que você está. E você falar: eu vou descer, eu vou sair daqui, porque eu quero uma mudança, eu quero romper. Porque não tem como colher resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Se eu quero colher resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Eu preciso plantar coisas diferentes. Se a minha colheita está azeda, eu preciso parar de plantar limão.